Tem gente que acredita que a política muda o mundo, né? Eu acredito que a arte muda o mundo, né? Então a minha música, eu vou com esse intuito de que ela vai gerar transformação, vai gerar evolução, né, no planeta. Eu sempre me conectei muito com a arte no plural. Amava ficar com aquarela, pintar alguma coisa. Ali era meu mundo. Onde o artista anda, o olhar dele é diferente, ele capta as coisas diferentes e ele tem a necessidade de se expressar. Quando eu tive realmente a sensação do estar fazendo, que aquilo era arte, né? Posteriormente eu vi que eu já fazia algumas coisas, mas eu não tinha essa noção. Quando bateu essa noção foi quando, mesmo eu tocando, acompanhando outros artistas, vinham pessoas comentar sobre alguma coisa que eu tinha feito. E aí, quando eu juntava isso que eu tinha feito com uma intenção e recebi o retorno disso, alguém que foi naquele detalhe, eu disse, isso aqui é algo a mais do que simplesmente, assim, do que puramente acompanhar. Não que seja uma coisa simples, mas assim, do acompanhar alguém. É algo que você está fazendo e está tocando o outro e contribuindo pro todo da música, que é isso que é importante. Então eu disse, aqui tem algo diferente. Eu digo que é a democratização do acesso ao fazer musical. Esse jeito de fazer isso tem algo diferente. E aí comecei ousadamente a acreditar que eu fazia algo que se aproximava de arte. Algumas palavras que me inspiram, né, para compor, que são, por exemplo, natureza, né? Natureza é uma palavra que eu sempre me inspira a compor, tipo, nossa, natureza é muito ampla, né? É a própria criação, vamos dizer assim, né? Já que a gente está falando aqui, né, a gente fala assim que Deus é o grande criador, né? Nesse ângulo de vista, Deus seria o grande artista, vamos dizer assim. E quando a gente para pensar nesse ângulo, né, místico, a gente olha e vê que a natureza tem muita inspiração. Então a natureza me influencia muito para compor, tanto é que as últimas músicas que eu fiz, elas falam muito da natureza, de estrelas, elementos assim e tal. Gosto. E muito da paz também, né? Essa mensagem de paz, tudo. E me faz acordar feliz, clareia todo o campo à minha frente. Não sei viver sem ti. Sim, acho que quando eu canto eu me conecto naturalmente com os arquétipos da deusa, da mulher poderosa também, de trazer a cura pro coração feminino, tudo um espelho, né, amiga? Assim, como eu vejo em mim, eu também tento refletir, assim. Eu gosto muito de emanar a força feminina e a delicadeza da voz de uma mulher, essa coisa que só a mulher é capaz também. E acho que isso ressoa, assim, para outras mulheres também. O meu processo criativo, ele é muito baseado no que eu penso sobre o mundo,
que eu penso sobre pessoas, que eu penso sobre a relação de pessoas com a terra, na relação de pessoas com pessoas, né? Então eu parto muito desse princípio, né? E gosto muito dessa pegada ecológica. Essa questão da reciclagem na minha obra é uma questão realmente estrutural. Eu olho para aquilo e tento já idealizar alguma coisa que eu possa aproveitar. Se eu não encontrar alguma coisa onde eu possa aproveitar, eu não trago, né? Então essa questão da reciclagem é uma questão de responsabilidade. Essa parte criativa tem pensado muito na questão de como eu vou falar, né, dessa fotografia, né? E a gente tem utilizado a fotografia mais para poder registrar isso, né? Registrar a nossa história. Pode ser que a foto que eu tiro hoje, daqui 10 anos, o meu filho pode falar da minha história. Então a gente vai transformando essas fotografias como uma linha do tempo, né? Da história do meu povo. Assim como a gente utiliza essas fotografias do tempo do contato até os dias de hoje, as fotografias contemporâneas também pode ser uma maneira da gente contar o tempo que o nosso povo viveu até hoje, né? Minha arte, ela é muito de como eu estou me sentindo no momento. Hoje eu não estou mais pintando, já vai fazer uns aninhos que eu não toco em um pincel, não pinto uma tela. Eu digo que eu estou no luto artístico. Mas o início da minha arte foi bem turbulenta, vamos dizer assim, na questão mental de se transmitir ela, né? Mas foi algo que eu fui aprendendo, porque eu fui me autoconhecendo através da arte. Então eu nunca idealizava o que eu ia pintar, eu começava pintando e eu ia vendo o que eu queria dizer para mim mesma através daquela pintura. E eu começava a me ver, começava a ter as respostas às perguntas. Às vezes eu não tinha as respostas, mas aquilo me aliviava por ter algo para jogar para fora. Quando eu vi que as pessoas começaram a sentir uma parte do que eu estava transmitindo ali na arte, era maravilhoso. Porque elas não precisavam, ver aquilo realmente que eu senti, né? E é algo que eu mais gosto da arte abstrata. Porque eu expressava algo e a pessoa às vezes via outra totalmente diferente, mas na situação que ela estava passando. Eu tô descobrindo quem eu sou, né? E às vezes esse caminho espiritual, que é o que eu acredito que eu sigo, né, ele vai bem distante do que seria a exposição, você fazer muitas coisas sem a sua verdade, você faz porque precisa fazer, porque tem que ter um rosto, porque tem que nananã, porque tu é um produto, porque, sei lá, por um momento, eu falo, não encaixa. Sim, dentro de mim nasce uma fonte inesgotável e bendita, fonte divina que reluz e em meu caminho me conduz. Eu fiquei muito feliz com isso quando eu vendi minhas primeiras obras. Só que aí veio a questão, depois de um bom tempo, que eu comecei a pintar para agradar. E foi aí que eu comecei a me perder. Porque eu já não estava mais vendo a Erily nos quadros. Meu caminho me conduz. Eu estava idealizando o que as pessoas iam gostar, de que cor, de que forma eles iam gostar, da técnica. Então eu comecei a ficar presa na comercialização da minha própria obra. E eu fui perdendo aquela essência de início. E eu me sentia muito mal, porque não era isso que significava a minha arte.
eu sempre tive uma melancolia, uma coisa assim, né? Desde criança, aquele sofrimento não sabe porquê, né? Aquela dor. Meus 5, 6 anos em diante, sempre tinha isso de ouvir aquelas músicas tocando no rádio e sentir aquela tristeza, aquele amor que nem sabia o que era, nem porquê, não tinha. Hoje em dia, a partir do momento que eu comecei a trabalhar já adulto, né, maduro na questão dos sons, eu percebo que eu tinha essa prática do ficar quieto. Só tinha eu e meu irmão, ele uns 4 anos mais velho que eu, e aí ele tinha a turma dele, então eu ficava às vezes muito só e ficava ouvindo isso. Eu já tinha essa prática do ouvir. E aí, como eu tinha alguns instrumentos, eu começava a exercitar vendo aquilo. Então eu aprendi muito vendo, né, a galera tocando aqui e as gravações que eu fazia de tudo que era show. Passava na TV, eu estava gravando e assistindo. Tinha percussão e eu estava lá. É muito especial saber tocar um instrumento. Por muito tempo ele sempre foi meu ponto de inspiração. Por exemplo, eu tocava ali, vi uma nota que já queria vir letra, como se fosse tipo, coligava, entendeu? Eu tocava uma nota e aí vinha já uma letra, era como se coligava. Por exemplo, às vezes com outro instrumento também, eu pego um pandeiro ou um tambor e de repente vem outra inspiração, tá. Mas aí de uns anos pra cá mudou, eu comecei a sentir já que o violão tava me limitando, porque como eu não toco muito, eu não sou tipo cheia de notas e tal, quando a fé eu queria já pegar uma coisa que tava na minha mente, que eu ia tentar botar no violão e travava tudo, travava o processo, sabe? Então aí eu comecei a compor sem ele. Esses últimos tempos eu tô tipo, não, tu vem depois. Tipo assim, é como se fosse uma ferramenta só. Não fundamento da composição, né? Ele fica tipo, depois tu entra. E aí eu consigo me concentrar mais na mensagem que eu quero escrever e tal. A sensibilidade que o artista tem, né, desse diálogo, desse respeito, né, com a obra, que ela já existe. Você apenas está trazendo ela para um plano, né, que possa ser observada. Né? E uma das coisas que eu mais me questionam é o momento em que eu vou assinar a obra. Porque o momento em que eu vou assinar a obra não é que a obra esteja acabada, mas é o momento em que eu digo, não vou mais trabalhar nela. Mas a partir desse momento que eu digo que eu não vou mais trabalhar nela, é o momento em que eu vou expor essa obra para pessoas observarem. Então, essas pessoas que observam, elas são coautoras da minha obra, porque elas vão acrescentar à obra a própria história dela. Eu acho que a maneira como você manipula esse objeto, por exemplo, a água e tal, quando você analisa esse tempo, quando você, no meu caso, o que eu quero dizer, essa dramaturgia, essa história que eu estou contando pelos sons, parece que chega realmente às pessoas. Então, esse clima, essa nuance, né? Eu já fiz uma peça em que a gente retratava uma destruição, a cheia, e as pessoas se sentem incomodadas, elas percebem que tem uma atmosfera estranha. Essa já pronto, já valeu. Elas não estão sabendo a dramaturgia pela qual me fez construir aquela peça, mas a sensação eu consegui passar. Tem uma experiência, foi interessante, foi em Teresina, que a gente tem um lance do serrar a madeira e tal, extraindo aquele som e tal. E aí teve um senhor que ele disse assim, eu imaginei um urso. Eu achei engraçado, né, porque nós não temos urso, né, e ele, acho que ele nunca viu um urso, mas veio na memória dele um urso. Ele disse, era um urso? Eu disse, caramba, quem sou eu, né? Ele viajou no urso, eu disse, meu amigo, o urso é seu, se abrace com ele. Você ouviu um urso? Então, quem sou eu para dizer, vou colocar, né, explicar, não, a ideia era essa, não, deixa ele com o urso. Ele teve uma sensação que... Mas, assim, é interessante isso, existe esse risco sempre. Eu acho que uma coisa muito engraçada é que, a partir do momento que eu entendi que a fotografia pode ser isso, eu comecei a perguntar para os anciãos também, né?
E eu sempre buscava meu pai para entender essas coisas. E o meu pai, ele falou que a fotografia, os paetés, eles tinham medo de tirar foto, né? Porque eles acreditavam que a fotografia roubava nossas almas, né? E com isso a gente morreria mais rápido, né? Porque o nosso espírito foi roubado. Mas assim, o início foi essa, né? Aí depois começamos a trabalhar com isso, incentivando os jovens a participar também do coletivo. Começamos a trabalhar com monitoramento do território também, porque alguns anos atrás o território ele sofria muito essa pressão de desmatamento, né? Entrada de madeireiros dentro do território, atualmente o garimpo ilegal dentro do território, a questão do arrendamento ilegal que aumenta toda essa questão de desmatamento dentro do território do povo Suruí, né? Então, isso só foi fortalecendo, né, o meu objetivo de poder ajudar com o conhecimento que eu tenho, né? Então, tudo que a gente for registrar, ela sempre vai ser preservada e que a futura geração ela possa ter acesso à contação de história mais ou menos real, né? Então, a gente tem buscado fazer isso também, com diversos tipos de conhecimento, tanto na questão das histórias de alimentação, de fazer artesanato, e se com esse pouco tempo de contato, quase 50 e poucos anos, a gente perdeu rapidamente a maior parte da nossa cultura tradicional, imagina daqui 20, 30 anos, né? Então, o meu trabalho eu tenho focado nesse sentido, assim, de poder garantir esse conhecimento para a futura geração. Tudo que você visualiza, você vai se tornar, né? Então ter esse foco simplesmente, bom, eu sei para onde eu quero ir, eu quero ser um artista, eu quero me apresentar, ter esse foco bem firme e saber ir dando passos tranquilos, né, nessa direção, tipo, sem se cobrar muito, sem muito perfeccionismo, né? Porque o perfeccionismo atrapalha muito a gente, né? Se jogar, mesmo que você não veja a rede, quando você se joga, a rede aparece, né? Então, se atrever, acho que se atrever, ser iniciante, se atrever a começar, se atrever soltar, né? Se soltar, se mostrar. Eu tenho que mergulhar. É muito louco isso, é muito intenso. Mas eu adoro isso. eu não sei ser de outro jeito. Viver intensamente, sem se perguntar o que faço, mas ser o que sou. Acho que isso resume muito. É uma coisa que está inserida na humanidade. O ser humano, qualquer coisa que ele vai fazer, ele não se contenta apenas em ter uma coisa utilitária, por exemplo. Uma faca utilitária, né? Porque bastava uma lâmina com um cabo de madeira rústico, né? É utilitário. Mas o ser humano quer trabalhar esse cabo, quer trabalhar o design dessa faca, né? Então faz parte da humanidade. Desde quando o homem é homem, ele já começou a se expressar nas cavernas, né? na sua lança, né? Nos seus instrumentos de trabalho. Não eram apenas instrumentos, mas eram obra de arte utilitária, né? Então a arte ela faz parte da vida. Não tem como o ser humano viver sem arte.